Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3 da matéria de ciências. Professor Celso, e hoje nós iremos falar sobre os vírus. Vamos falar sobre as características principais, estruturas e reprodução dos vírus. Algumas viroses presentes no nosso cotidiano, seletas, muito poucas, porque existem tantas viroses causadas por vírus, doenças causadas por vírus, que a gente não teria tempo em um ano letivo inteiro para falar sobre todas essas viroses. E alguns conceitos como pandemia e epidemia, qual é a diferença entre elas? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar as principais características de um vírus. O que um vírus contém que define ele como um vírus? Na aula passada a gente definiu um ser vivo. Quais eram as características de um ser vivo que definiam ele como um ser vivo? Agora, quais as características existentes num vírus que definem ele como um vírus? Vamos compreender a importância da vacinação, conhecer algumas doenças causadas por vírus e diferenciar epidemia de pandemia. Não é tudo a mesma coisa, não. Tem as suas diferenças, suas peculiaridades. Antes da gente começar com o assunto sobre os vírus, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. É importante que vocês tomem notas das palavras, dos conceitos, das definições que nós temos aqui em ciências, porque elas são muito importantes futuramente. Quando vocês forem fazer uma revisão, para uma avaliação, para uma prova, ou até mesmo quando vocês forem fazer o exercício no final da nossa aula. Certo? Vamos começar então? Os vírus são formados por uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Alguns apresentam estruturas que se aderem às células, se fixam às células. São parasitas intracelulares obrigatórios, pois necessitam de uma célula hospedeira para realizar a sua reprodução. Parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatórios significa que eles obrigatoriamente, todos eles, sem exceções, necessitam entrar dentro de uma célula e usufruir da célula, dos nutrientes dela, das proteínas dela. Então, eles precisam parasitar uma célula. Como não são formados por células, eles não são considerados seres vivos. Lembram que todos os seres vivos eles tinham de ser formados por uma célula. Como os vírus não são formados por células, nem por uma, nem por várias células, eles não apresentam células na sua constituição, então eles não são considerados seres vivos. Lembrando que os vírus são formados por uma cápsula de proteína e pelo material genético deles. Aqui nós temos um exemplo de um vírus chamado de vírus bacteriófago. Bacteriófago significa que eles parasitam bactérias, que eles se alimentam de bactérias, destroem as bactérias. O phagos vem de comer, de se alimentar, e bactéria, então se alimentam de bactérias. Esses vírus eles vão apresentar uma cápsula de proteína. Dentro dessa cápsula de proteína, ela vai ter algumas especificações, algumas diferenças entre elas, dependendo dos vírus, dos tipos de vírus. Mas ela lá no seu interior vai ter material genético. DNA, RNA, varia dos vírus também. O objetivo dos vírus: se aderir às células, às bactérias, nesse caso, através das suas fibras na cauda, eles vão pousar nas células e se agarrar nelas, vão injetar o seu material genético dentro da célula e vão começar o processo de reprodução. Qual é o processo de reprodução? Assumem o controle da célula e começam a produzir novos vírus. Vamos comentar um pouquinho melhor mais para frente. Existem vários tipos de vírus. Aquele ali era bacteriófago. Mas existem vírus como a influenza A, ou a ebola vírus, papiloma vírus, enfim, uma infinidade de vírus. E nós temos mais 8 vírus diferentes, cada um com seu nome específico e cada um com sua forma específica.
a cápsula de proteína é diferente. Essa diferença entre os vírus permite que eles enganem o nosso sistema. São parecidos com outras células que nós temos no corpo, então passam despercebidos pelas nossas células de defesa, em alguns casos. Mas também quando nós colocamos no nosso organismo um cartaz de procurado lá, as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, vão identificar essas células aqui como invasoras. Vão procurar elas e vão caçar. Isso ocorre depois de uma vacinação. Você se vacina contra um determinado vírus, você vai estar fazendo com que o seu organismo reconheça esse determinado vírus, como um agente patogênico, um agente que vai te causar uma doença. Então, quando surgir no teu organismo esse agente patogênico, as tuas células de defesa, teus glóbulos brancos, vão atacar e vão te proteger. Esse é o objetivo das vacinas, independente do tipo de vírus. Tem algumas que já têm vacina, outras ainda não. Por quê? Os vírus eles têm a capacidade de mutação. Essa cápsula de proteínas, em alguns se mantém igual por um longo período de tempo. Outros, como a gripe, de ano após ano ela se modifica um pouquinho. Aí as nossas células de defesa, nossos glóbulos brancos, já não reconhecem como um agente patogênico e não conseguem se defender. Então, por isso que todo ano nós desenvolvemos uma gripe. Pegamos a gripe pelo menos uma vez no ano, ou você se vacina e se previne contra ela. Justamente porque é um vírus que está em constante mutação, modificando constantemente. Como é que ocorre a reprodução dos vírus bacteriófagos em específico? Inicia-se com a adesão do vírus na célula, onde injeta o seu material genético. Quando o material genético do vírus está no citoplasma da célula, ele assume o controle da célula, forçando a produção de novos vírus. Quando a célula está cheia, a membrana plasmática se rompe, liberando os novos vírus no ambiente. Aquilo que a gente comentou no começo. Temos uma bactéria, o vírus se acopla nessa bactéria, libera o seu material genético através de uma espécie de uma agulha que injeta o material genético dele no corpo dessa bactéria. Começa a assumir o controle das organelas da bactéria, a produção de partes e peças desse vírus ocorre dentro do citoplasma da bactéria agora contaminada e vai aumentando cada vez mais o número de vírus ali dentro, até que chega um momento que a bactéria não suporta mais aquela grande quantidade de vírus dentro dela e ela se rompe, ela estoura. E ao se estourar, além de matar a bactéria, libera uma grande quantidade desse vírus no ambiente onde ela estiver. E é assim que os bacteriófagos se reproduzem. Outra característica que não faz os vírus serem seres vivos, serem classificados como seres vivos, é a falta da autorreprodução. Eles precisam infectar, contaminar outros organismos para se reproduzir. Não conseguem se reproduzir sozinhos. Nós temos algumas defesas que são classificadas como naturais. São os nossos anticorpos, agentes de defesa do nosso organismo. Eles sempre vão estar agindo em cima de vírus e impedindo que esses vírus entrem em contato com as nossas células saudáveis. Ou eles vão consumir esse vírus, fagocitar, que a gente chama, comer e digerir o vírus, ou eles vão impedir que esses vírus consigam encostar nas células do nosso corpo. Um exemplo ali figurativo da ação dos nossos glóbulos brancos, nossos anticorpos. Eles vão se aderir nesse vírus e o vírus não vai conseguir encostar nas células do nosso corpo porque ele vai ter essas propagações em azul, que são os anticorpos. Impede que o vírus encoste nas células. Uma ideia geral. Mas nós também temos uma defesa artificial, que são as vacinas, que estimulam a produção de anticorpos nos organismos. Essas vacinas, elas vão
estimular um determinado tipo de anticorpo, um soro, por exemplo, que vai combater um vírus ou um veneno. E as vacinas, elas são pré-contaminantes. Antes de você se contaminar com o vírus, você injeta a vacina que tem partes do vírus atenuado, morto. E os nossos glóbulos brancos, nossos anticorpos, eles reconhecem, opa, vamos montar, eles montam um quebra-cabeça, reconhecem aquele agente patogênico, aquele vírus, e se o vírus entrar na corrente sanguínea, entrar no organismo, eles vão combater diretamente, rapidamente. Então, as vacinas servem para prevenir uma infecção pelo vírus. Nós, naturalmente, desenvolvemos anticorpos. A gente se contaminar com o vírus da gripe, geralmente nós pegamos gripe uma vez no ano. Por quê? Nós nos contaminamos com o vírus da gripe. Passou uma semana mal, mas curou-se. O resto do ano você não pega aquela mesma gripe. Só se sofrer uma modificação, uma mutação. Mas você não vai pegar aquela mesma gripe porque o teu sistema de defesa, os teus anticorpos já reconhecem aquele vírus. Se você toma a vacina antes de pegar a primeira gripe, você nem vai pegar a gripe. E você já vai estar tomando na vacina o vírus da gripe morto e os teus glóbulos brancos, os anticorpos, já vão reconhecer aquele vírus quando ele entrar em contato pela primeira vez no teu organismo. Essa é a ideia da vacina, impedir que você se contamine com aquele vírus, com um determinado vírus. Existem algumas doenças que são transmitidas por vírus. A gente vai comentar só um pouquinho sobre elas. Nossa primeira é a gripe, a influenza. A transmissão da gripe ocorre por tosse ou espirro, aperto de mão, abraço, beijo, contato com superfícies contaminadas. Como assim contato com superfícies contaminadas? Eu espirrei e coloquei a mão na frente da boca para não espalhar o vírus pela sala de aula. Mas aí eu pedi para o professor para ir no banheiro, peguei na maçaneta da porta, abri a porta, ou na maçaneta do banheiro, enfim. A tua mão ficou contaminada com vírus porque você espirrou nela. Aí você pegou na maçaneta da porta, você passou o vírus para a maçaneta da porta, que agora está contaminada. Se uma outra pessoa vier e entrar em contato com essa superfície contaminada, pegar na maçaneta da porta, coçar o olho, coçar o nariz, a boca, vai acabar se contaminando com o vírus também. Então, isso que significa contato com superfícies contaminadas. Os sintomas da gripe: febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão nasal, fica trancado o nariz, coriza e dores de cabeça. Coriza é ranho. A prevenção: higiene pessoal e a vacina. Vacina tem anualmente, todo ano, então é uma nova vacina, é liberada no começo do inverno ali para as pessoas. Quem tiver oportunidade, tome a vacina da gripe todo ano, que evita uma semana de dores, calafrios, congestão nasal, que é muito chato. Atualmente não é letal a gripe, mas já houve épocas em que uma gripe foi letal. Então, evitar é sempre um bom sinal. Tratamento: repouso e ingestão de líquidos. Não tem o que fazer além de repousar para o teu próprio organismo se defender contra esses vírus e tomar bastante líquido para se manter sempre hidratado. HIV, chamada também de AIDS. Compartilhamento de seringas sujas com sangue de uma pessoa contaminada, da mãe para o bebê ou através do sexo com uma pessoa contaminada e sem proteção. São as formas de se transmitir a AIDS. Sintomas: dores no abdômen e ao engolir, língua branca, erupções na pele, feridas na pele, diarreia, vômito, febre, perda de apetite, suor, entre muitos outros. Prevenção: uso de preservativos durante a relação sexual e o não compartilhamento de seringas.
Ah, claro que eu não vou compartilhar seringa com ninguém e tal. Pode não ser a realidade de vocês, mas tem pessoas que usam drogas ou usam outros medicamentos, insulina, por exemplo, e são de uso único as seringas ou individual. Não fica compartilhando de um para o outro que podem transmitir, entre outras doenças, a AIDS. E o tratamento antiviral HIV e não possui cura. A AIDS também não vai te matar. Ela causa esses sintomas todos, você toma uma grande quantidade de coquetel, de medicamentos, mas ela não vai te matar. O problema da AIDS é que ela baixa a tua imunidade até um ponto que uma simples gripe, como a gente comentou já hoje, é capaz de matar. Evolui para uma pneumonia e a pessoa não morre de AIDS, mas morre por causa da AIDS. Covid-19, coronavírus, atual no nosso dia a dia, causado pelo vírus SARS-CoV-2, transmissão, tosse ou espirro, aperto de mão, abraço, beijo e contato com superfícies contaminadas, muito parecido com a gripe. Sintomas, varia de febre, tosse, cansaço, até falta de ar, pressão no peito, perda da fala, do movimento, ainda é um vírus novo, apesar de já estar aí há 1 ano, 2 anos, mas é um vírus novo. A gente não tem todos os sintomas que ele pode causar ou todos os efeitos colaterais posteriores à doença que ele pode deixar. Então, é superficial esses sintomas. Conforme os anos vão passando, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre vírus. A prevenção, vacina, higiene pessoal e uso de máscara. Tratamentos, repouso, hidratação e boa alimentação em casos graves, internamento. Então, pode ser que você pegue o coronavírus leve, então você vai apresentar poucos sintomas, pode ser que ele seja grave, necessite de um internamento, uso de aparelho respiratório, enfim, pode ficar bem complicado, tanto que muitas pessoas estão morrendo por conta dessa doença. Febre amarela. Febre amarela causada pelo vírus da família Flaviviridae. A transmissão é silvestre pelo mosquito do gênero Haemococcus ou Sabetes, urbana pelo mosquito Aedes aegypti. Então ela pode ser transmitida por 3 mosquitos diferentes. Silvestre significa na mata ou próximo a regiões que têm uma mata ciliar, e urbana é na região de centros urbanos, nas cidades. Principal transmissor, o mosquito da dengue, o nosso Aedes aegypti. Sintomas: febre, dor de cabeça, náusea, vômito, olhos e pele amarelada, por isso febre amarela, podendo evoluir para doenças cardíacas, hepáticas, renais, que são fatais. Então, é uma doença que, se não tratada, pode levar a óbito. Prevenção, vacina. Tomar vacina se previne contra esse vírus. Quando ele entrar em contato com o teu corpo, seus anticorpos vão se defender. Tratamento, anti-inflamatórios, reposição de líquido e cuidados médicos. Tem que ter acompanhamento de um médico, sempre. Qual a diferença entre epidemia e pandemia, então? Epidemia é quando uma doença apresenta crescimento abrupto, de repente, rápido, além do esperado. Quando uma epidemia ocorre de maneira constante em um mesmo lugar, ela é chamada de endemia. Então, ocorreu febre amarela, um surto de febre amarela aqui na região. Mais da metade dos habitantes ficaram contaminados. Só esse ano, não tivemos registros de anos anteriores. Ela vai ser classificada como uma epidemia, que é regional, aqui na nossa região, São Bento. Pandemia já é o nome para uma epidemia de escala global, onde ao menos 3 continentes devem apresentar transmissão ativa constantemente. É o caso do coronavírus, classificado como uma pandemia. Em todo o mundo, em pelo menos mais de 3 continentes, ocorre transmissão desse vírus e está crescendo cada vez mais. Então, ficou classificado como pandemia. Mas apenas a OMS,
Organização Mundial da Saúde é que pode determinar quando uma epidemia vai ser chamada de pandemia. Então, precisa de um conselho e precisa de muito estudo antes de classificar uma epidemia como uma pandemia. Isso gera um impacto mundial. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um pouquinho sobre os vírus e a sua ação, a vacina, enfim. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, retoma o vídeo desde o começo, assiste, vai fazendo umas pausas e as anotações, realiza os exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.